Eu estou na rua Deputado Pereira da Silva. Viemos ouvir os familiares do pastor Givanilson Monteiro, de 50 anos, que foi preso na última quarta-feira, dia 29, segundo denúncias por estupro de vulnerável de uma criança de 6 anos de idade. A família do pastor entrou em contato com a nossa equipe. O espaço está aberto para ouvir os familiares da criança que supostamente foi abusada pelo pastor. Vem comigo. A senhora pode detalhar para a gente como que foi o ocorrido? Esse ocorrido aconteceu aqui na residência da casa da minha mãe, né? E a gente não sabia em nenhum momento, quando passaram para nós que ele tinha sido preso por estupro, né, de vulnerável, de uma criança, né? E a gente não sabia a quem e que parte de onde tinha vindo, porque ele não foi chamado a depor, nem um minuto o conselho tutelar veio aqui em casa procurar e nem intimar. A convivência do meu irmão com essa jovem foi muito pouco, porque quando meu irmão chegou na companhia, né, da mãe dela, na qual eles casaram, conviveram muitos anos juntos, na mesma casa, e a mãe dessa criança foi embora, abandonou esta criança. E nesse relato todo, tem muitas controvérsias que não batem, né, porque a esposa dele faleceu, e no momento que a esposa dele faleceu, ele veio embora para a casa da mamãe, aonde a gente mora aqui desde 1988, nesse mesmo local. E ele veio-se embora, não trouxe nada, e logo em seguida, a família foi embora. E só agora está voltando para o município de Iranduba. Nós estamos indignados com essa prisão e nós estamos exigindo o exame da criança, né, junto com meu irmão, e foi só relatado e a prisão dele saiu. Ele não teve direito de nem se defender. Esta é a nossa revolta. E agora que veio aparecer esse estupro, sem provas, né? Então nós precisamos de prova para que ela venha, né, esclarecer tudo também em público, esse relato que ela fez, que foi só através de um relato. A senhora pode falar mais detalhes sobre a pessoa do pastor? Eu conheço o pastor há muitos anos. Desde quando meus filhos eram bebê, nós sempre caminhamos juntos fazendo a obra missionária, né, fazendo obras de ações também sociais, trabalhando com criança, com jovem, e ele nunca na vida me desrespeitou meus filhos, tanto ele como a esposa dele, como esta criança que era a neta da esposa dele, como a bisavó dela. Eu passei a conviver. A casa nunca ficava vazia, sempre tinha gente, sempre tinha evangélicos, sempre estavam orando, porque ela era doente, ela tinha pressão muito alta, não baixava e sempre precisando de alguém. E à noite, que eu dormia lá, porque eu passei a morar naquela casa tem 2 quartos, sala e cozinha. E eu dormia na rede entre a sala e a cozinha e os 2 quartos, né? Então, eu posso dizer e afirmar que é uma calúnia, porque eu nunca vi isso. E ele cansou de chamar a atenção da avó para não dar celular para aquela criança, para não deixar aquela criança só de calcinha, vestir a criança. Eu via. E eu ouvi também que havia um relato de uma outra criança, e essa outra criança era minha neta. Minha neta, ela sempre vinha, passava dias comigo e o pastor nunca desrespeitou. Ele nunca foi de passar a mão nela, ele nunca foi de fazer qualquer ato. Eu sou uma pessoa que convivi, né, desde muitos anos. Isso eu tenho para falar. Nós fomos comunicados através do Conselho Tutelar, né, aqui da cidade de Iranduba, que a mãe procurou o órgão para poder relatar esses fatos, né? Então, como é de praxe, tem tudo isso aí, o Conselho Tutelar acompanha, faz todo o acompanhamento com psicólogo, assistente social e realiza uma escuta, que eles chamam particularizada da criança, nesse caso, na presença do responsável. Foi feito tudo isso pelo profissional, Conselho Tutelar, e posteriormente, quando há essa situação, o Conselho Tutelar ele comunica ao Ministério Público e a Polícia Civil é realizado através do BO, dá início à deflagração da investigação, que nós vamos materializar tudo que está sendo produzido para posteriormente a gente solicitar o que entender necessário junto à Justiça. Ela afirmou a questão desses abusos.
Sim, a criança, ela residia, né? A mãe tinha passado a responsabilidade de guarda para a mãe, né? Ou seja, ela residia com a avó e a avó tinha um relacionamento com o autor, né? Que foi indicado pela criança, né? Ficou aproximadamente 2 anos residindo com a criança, com a avó, e após o falecimento da avó, ele retornou para viver com sua mãe. Foi quando ele relatou que quando ele vivia com a sua avó, o esposo dela praticava esses crimes contra ela. O senhor pode detalhar dentro desse inquérito como era que acontecia esses abusos? Trata-se de uma investigação que então uma criança, né? Então algumas coisas não podem ser realizadas em razão do sigilo e também para poder preservar a vida das partes envolvidas, né? A criança relatou, basicamente, assim, resumindo, que ele praticava esses atos quando, aproveitando da vulnerabilidade da esposa, da avó da criança, levava para algum ambiente onde ela não se encontrava para que fosse feito isso, né? Ele mostrava sites para ela, dizia como ela tinha que fazer, fotografias, insinuava posições sensuais, quer dizer, que a criança deveria fazer. Era nesse sentido a atuação dele. Ele se encontra preso e já está à disposição da justiça. Diante das provas que foram materializadas, formalizadas junto ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil aqui de Iranduba, né, nós solicitamos à Justiça a decretação da sua prisão preventiva, que foi acatada, decretada, ele foi preso, né, já foi encaminhado à pendência de custódia, o qual referendou a prisão e ele já foi encaminhado à cadeia pública, onde ficará à disposição da Justiça. A senhora afirma que o seu irmão, o pastor Givanilson, ele é inocente dessas acusações. Ele é inocente e nós vamos colocar para frente, nós não vamos relaxar para provar a inocência do meu irmão. Eu sou o repórter Fernando Santos, com as imagens da Amanda Santos, para Giro de Notícias Iranduba. O Iranduba e o mundo, cabe aqui. Justiça, Givanilson!